Conosco temos a Ministra das Finanças de Angola, doutora Vera Daves. Senhora Ministra, bem-vinda à Euronews. Angola acaba de passar por mais uma avaliação do Fundo Monetário Internacional com sucesso. Terá agora mais uma parcela de um financiamento aprovado em 2018 e ainda beneficiou de um aumento do valor inicial. Quais foram os termos destas negociações e em que condições foi feito este aumento? Muito boa tarde, Nelsa. Essa decisão do Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional demonstra que os membros do Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional calcionaram aquele que é o resultado do trabalho técnico e que comprova que a dívida pública angolana, apesar de continuar sob forte pressão por causa do momento económico e financeiro que vivemos, é sustentável. E que em face disso vamos ter acesso a um desembolso. Com este reforço que será de 765 milhões de dólares, sendo 500 desembolsados agora e os remanescentes 265 quando concluir a quarta avaliação, passamos a ter acesso este ano, este mês e por estes dias a um total de 1.000 milhões de dólares. O Quênia dispensou a suspensão de pagamento da dívida sob iniciativa do G20 por considerar que os termos do acordo são demasiado restritivos e até põem em causa a reputação e eles têm uma preocupação específica com a Bolsa de Valores e o mercado de valores. Isto não constitui uma preocupação para Angola? Relativamente à dívida comercial bilateral, o FMI tem que ter sempre uma palavra a dizer. E nós vou chegar lá. Sim. e nós próprios também temos privilegiado termos concessionais. Com relação à participação nos mercados, nós temos que olhar para o contexto, não é? Se nós quiséssemos hoje ir aos mercados, iríamos a um preço absurdamente alto, não é? Por causa das condições económicas, por causa da percepção que ainda existe relativamente à situação das nossas contas públicas, de modo que uma ida agora aos mercados não seria avisada. De modo que teremos de qualquer modo de esperar que a situação se recomponha a nível mundial, que a situação se normalize a nível das contas públicas de Angola para poder ir aos mercados internacionais. De modo que acho que até aí o time em casa, não poderíamos de qualquer modo ir aos mercados agora. Reputação, estamos todos debaixo de um grande stress de tesouraria, com pessoas a morrer, literalmente. E eu acho que a preocupação com ter espaço e meios para salvar vidas e para impedir o pior, para nós é o mais importante. Naturalmente que continuamos empenhados com as reformas económicas que são necessárias para mostrar que somos um governo sério e que está comprometido com fazer o melhor. Mas que precisamos de recursos para assegurar que se perca o menor número de vidas possível, precisamos. E o nosso compromisso é com isso. A agência de rating Fitch apontou uma possível deterioração na sustentabilidade da dívida pública que poderá inibir a capacidade para reduzir significativamente os níveis da dívida a longo e médio prazo. No fim desta moratória ou a extensão deste tempo, esta suspensão não poderá comprometer a capacidade de Angola depois para honrar com os compromissos? As avaliações são feitas sempre com base na informação disponível, não? E a informação que estava disponível na altura é que a avaliação por parte do FMI em Angola estava atrasada, não havia decisão e havia preocupações relacionadas com a sustentabilidade da dívida. E a produção, há acordos a cumprir com a OPEP, o preço do petróleo ainda não está tão alto assim, colocando-me na posição de uma agência de rating, eu também estaria preocupada. Mas existe informação mais atualizada. Conseguimos ganhos da reformulação do perfil de dívida, temos poupanças concretas, números concretos, estamos a ser resilientes
no que diz respeito à arrecadação não petrolífera e estamos a conseguir ser corajosos para cortar despesa. De modo que a conjugação desses fatores fez com que o Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional entendesse que a dívida pública angolana é sustentável. Obviamente que devemos continuar a fazer de tudo para que seja de forma ainda mais consistente e forte, mas atualmente é sustentável e essa informação agora já é do domínio das agências de rating, que certamente vão continuar a acompanhar os desenvolvimentos e se eles forem favoráveis a nós, adicionada a essa notícia, muito provavelmente depois teremos uma surpresa boa. Tomara que sim. Olhando para a África, na sua opinião, qual é a melhor estratégia para a recuperação económica pós-Covid para a África? Essa é uma pergunta, essa é uma pergunta tricky. Eu penso que seria injusto dizer que existe uma proposta melhor, porque cada país tem as suas especificidades, cada país tem a sua estrutura, cada país tem as suas necessidades do momento, as suas expectativas, e acho que cada um está a fazer o cocktail que melhor lhe serve. E nisso temos que nos respeitar mutuamente, as opções de política que estão a ser tomadas, respeitarmos uns aos outros, aprendermos uns com os outros e irmos ajustando ao longo do caminho que tiver que ser ajustado. Para isso, o diálogo é muito importante e temos dialogado bastante, temos participado em vários fóruns, várias iniciativas, agora webinars e tudo. Mas acha que há uma estratégia comum para a África? Sente que os países estão a virar-se mais para si, para dentro agora? Porque era o que se esperava, com o fecho de fronteiras, que houvesse mais coordenação regional e até continental. Sem dúvida, e eu sinto que os países não estão somente a virar-se para a região, mas também a olhar para dentro do país, pelo menos, e posso falar do caso da Angola com mais propriedade, que é como é que nos conseguimos tornar autossustentáveis do ponto de vista, por exemplo, alimentar. Como é que podemos otimizar o facto de termos países vizinhos com potencial tão grande em termos de procura e nós com potencial tão grande em termos de oferta se nos dispusermos a fazer acontecer, né? De modo que têm sido feitas reflexões em torno de tudo isso e não só em termos de partilha de conhecimento e de estratégia do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de segurança. Última questão, Sra. Ministra. Qual é o legado que gostaria de deixar enquanto mulher e chefe num setor considerado estratégico? Para a África, estou a falar para a África, já que foi considerada uma das 100 mulheres mais influentes em África. Eu costumo dizer que as pessoas geralmente têm expectativas muito altas, não é? Com os outros, consigo mesmas, expectativas muito altas. E eu gosto de me sentir e me considerar uma pessoa modesta. E nessa minha modéstia, eu gostaria de deixar pelo menos um tijolo naquele que é o edifício da nova Angola e da nova África que estamos a construir. Um tijolo que seja inamovível, não é? Pode ser um, mas que fique e que ninguém retire. Uma transformação que pode ser simples, mas que seja sentida e que perdure. E é nisso que eu tenho trabalhado todos os dias. Olhar para o simples, para o que eventualmente não seja tão caro assim, que esteja ao alcance daquilo que são as minhas competências, as minhas habilidades, os recursos que estão à minha disposição, mas que seja uma transformação tão profunda que ninguém a possa remover. Obrigada, Sra. Ministra, por este exclusivo à Euronews. Obrigada. Boa continuação.